E se a Bulgária tivesse vencido a luta da Macedônia? E se, em vez de fronteiras partidas e sonhos sufocados, a bandeira búlgara tremulasse soberana sobre as montanhas de Skopje e Bitola? Imagine uma aurora em que cada aldeia, cada pedra antiga sussurrasse em búlgaro, uma única voz, um só destino. Mas e se esse triunfo tivesse um preço que ninguém ousaria pagar? No início do século XX, os Balcãs eram um mosaico de promessas quebradas. Povos irmãos, separados por linhas traçadas a sangue, viviam entre canções de liberdade e o eco dos impérios caindo. A Macedônia, disputada por gregos, sérvios e búlgaros, era mais que um território. Era um coração pulsante, um símbolo de identidade e poder. De Sofia às margens do Vardar, corações ardentes sonhavam com unificação. Rebeldes atravessavam as florestas densas, jurando que a Macedônia era búlgara por direito e por alma. Mas o Império Otomano, enfraquecido e cruel, ainda mantinha suas garras, enquanto potências europeias sussurravam acordos em salões iluminados por candelabros de ouro. Na história real, a luta da Macedônia terminou em frustração. A Bulgária, enfraquecida por alianças quebradiças, viu a região se fragmentar, os sonhos de unificação dissiparem-se em tratados assinados por mãos distantes. Povos irmãos foram separados e a esperança enterrada em silêncio. Mas e se tudo tivesse sido diferente? E se a Bulgária tivesse conseguido unir as milícias, costurar alianças improváveis e derrotar não apenas os otomanos, mas também as ambições sérvias e gregas? E se, naquela noite de incertezas, a bandeira da vitória tivesse subido, iluminada por tochas e pelo grito uníssono de um povo? Imagine as consequências. Uma Bulgária expandida, poderosa, o coração dos Balcãs batendo sobre um único estandarte. Mas o poder absoluto sempre exige sacrifício. Quantos sonhos virariam cinzas para que um só pudesse arder? Quantas vidas seriam engolidas pelo abismo da ambição? As chamas da vitória iluminariam um novo mapa, mas também acenderiam rivalidades que dormiam apenas por medo. Seria a vitória búlgara a semente de uma paz duradoura? Ou de guerras ainda mais devastadoras? Ninguém poderia prever a extensão desse vendaval. Antes de mergulharmos neste universo paralelo, uma verdade ecoa. Cada escolha muda o destino de milhões. Cada EC revela não apenas o que poderia ter sido, mas também o que somos. Se você também deseja explorar os segredos do EC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. E enquanto a noite cai sobre os Balcãs, escute bem. O vento que sopra nas montanhas da Macedônia carrega um sussurro de vitória, um sussurro que, em outro tempo e espaço, já pode ter se tornado realidade. Mas este é apenas o início. No próximo capítulo, veremos como um pacto inesperado mudaria para sempre o equilíbrio de poder na Europa. E nada, absolutamente nada, permaneceria igual. Quando a história real se quebrou em promessas não cumpridas, a Bulgária ficou isolada. Mas neste universo alternativo, uma fagulha de ousadia mudou tudo. Em tavernas escuras de Sofia, homens com olhares de ferro sussurraram acordos que jamais seriam registrados em pergaminhos. Era o nascimento de um pacto de sangue, alianças que desafiaram a lógica e o medo. Imagine uma Bulgária que, em vez de esperar, se adianta. Diplomatas secretos cruzam as montanhas geladas e alcançam Belgrado, Atenas, até mesmo Viena. Mensageiros carregam propostas impensáveis: dividir espólios, garantir rotas comerciais, prometer o impossível em troca de apoio imediato. Cada encontro é um jogo de xadrez onde uma palavra errada significaria a morte. O Império Otomano, distraído por rebeliões em outras províncias, não percebe o cerco se fechando. Enquanto isso, jovens macedônios, famintos por liberdade, se unem às milícias búlgaras. As florestas ecoam tiros de treinamento noturno. Velhas rivalidades entre sérvios e gregos se apagam por um momento, todos hipnotizados pela perspectiva de expulsar o doente da Europa. Mas nada é simples. No silêncio das negociações, o veneno da desconfiança se espalha. A Sérvia teme uma Bulgária gigante.
A Grécia vê seus sonhos de Salônica ameaçados. Seriam esses pactos apenas sombras antes de uma tempestade? Ainda assim, a Bulgária avança. O czar Fernando I observa de seu palácio, ciente de que cada decisão é uma lâmina afiada. Uma Bulgária maior pode ser a glória eterna ou a ruína definitiva. As ruas de Sofia fervilham de rumores. A guerra já começou, mas ninguém ouve os tiros. E então, na calada de uma madrugada de inverno, o primeiro ataque coordenado acontece. Vilarejos otomanos caem em silêncio, um a um. A bandeira vermelha, verde e branca, surge em torres antes marcadas pelo crescente. O coração da Macedônia bate mais alto. Mas a quem pertencem essas vitórias? À liberdade ou à ambição? E quando a poeira da batalha assentar, quem ousará confiar em quem? O pacto de sangue que une os Balcãs é feito de promessas frágeis e lâminas escondidas. A vitória parece próxima, mas as sementes da traição já germinam. Quantos aliados permanecem leais quando a recompensa se aproxima? No horizonte, um som distante. Canhões, não de amigos, mas de futuros inimigos. As potências europeias observam, inquietas. França, Rússia, Áustria-Hungria, todos sabem que uma Bulgária triunfante pode incendiar o continente. O vento gélido traz um aviso. A vitória nunca é gratuita. E é nesse frio de incertezas que surge a primeira rachadura no grande plano búlgaro. No próximo capítulo, um gesto de aparente lealdade se tornará a centelha de uma reviravolta que ninguém ousaria prever. A aurora em Skopje nasce em tons de ferro e cinza. Os sinos das igrejas ecoam como se anunciassem glória, mas o ar já carrega outro som, o estalar de desconfiança. Porque toda aliança feita às pressas é um castelo de gelo, belo e condenado a derreter. Enquanto as milícias búlgaras consolidam vitórias, mensagens secretas atravessam as montanhas. Um oficial sérvio, movido pelo medo de um vizinho poderoso, envia cartas cifradas a Atenas. Promessas sussurradas de dividir a Macedônia reaparecem, desta vez longe dos ouvidos búlgaros. A Grécia, que fingira apoio, hesita. Os mapas em Viena e Petersburgo são reexaminados à luz de velas tremeluzentes. Uma Bulgária maior do que a Sérvia? Do que a própria Grécia? Isso não podemos permitir. O czar Fernando sente o peso do silêncio. Relatórios chegam de que patrulhas aliadas desaparecem em Ravinas. As linhas de suprimento sofrem ataques misteriosos. Quem é inimigo? Quem é aliado? A guerra deixa de ser contra os otomanos e torna-se um jogo de espelhos. E então, uma noite de lua minguante a centelha. Um destacamento búlgaro encontra nas florestas de Kumanov corpos de seus próprios homens, mortos por balas sérvias. As marcas nas balas não mentem. Não foi acidente. Foi aviso. Em Sofia, o conselho de guerra se divide. Alguns clamam por retaliação imediata. Mostremos que a Bulgária não é traída sem sangue. Outros, mais frios, temem abrir uma segunda frente. Mas todos sentem o mesmo arrepio. A vitória sobre os otomanos pode se tornar irrelevante se os próprios aliados se voltarem contra eles. O povo, nas ruas, percebe antes dos generais. Olhares se enchem de desconfiança. Mercados silenciam. O sonho de uma Macedônia búlgara começa a rachar. Será que a liberdade conquistada à força não passa de ilusão? A notícia corre. A Sérvia mobiliza tropas na fronteira. Oficialmente, é defesa preventiva. Extraoficialmente, é um prelúdio de guerra dentro da guerra. A Grécia, ambígua, envia navios para Salônica, protegendo interesses helênicos. O Império Otomano, ferido, observa com um sorriso amargo. Talvez nem precise lutar, os vitoriosos se destruirão sozinhos. Fernando I encara o dilema: golpear primeiro e arriscar tudo.
ou esperar e ver sua vitória evaporar. Cada batida de coração é um risco calculado. A Macedônia, que parecia finalmente búlgara, pode se tornar um campo de ossos compartilhado. E enquanto a neve cobre os campos de batalha, um pensamento sussurra mais alto que os canhões. Será que a vitória mais perigosa é aquela que acreditamos já ter conquistado? No próximo capítulo, a Bulgária faz uma escolha que transformará alianças em inimigos e amigos em sombras. E essa escolha ecoará muito além dos Balcãs. A madrugada em Sofia parece feita de vidro, frágil, cortante, pronta a estilhaçar. Dentro do palácio, o czar Fernando I caminha em círculos. Relatórios de espionagem confirmam: a Sérvia prepara um ataque em duas frentes e a Grécia mobiliza navios de guerra. Esperar é suicídio, agir é risco absoluto. Mas cada segundo perdido é uma faca encostada na garganta da Bulgária. Em uma reunião de emergência, generais e ministros falam em sussurros roucos. Alguns suplicam por diplomacia, outros por um golpe cirúrgico antes que o inimigo respire. As velas queimam baixo quando a decisão se impõe como um trovão silencioso. A Bulgária atacará primeiro. Antes do amanhecer, esquadrões de elite partem em silêncio, como lobos na neve. Eles conhecem o peso do que fazem. Não é apenas guerra, é a quebra de juramentos. Cada passo na floresta gelada é um pacto com a própria escuridão. Às 4 da manhã, o primeiro canhão dispara. O som ressoa pelas montanhas da Macedônia como um coração em fúria. Fortificações sérvias explodem em chamas antes que o sol ouse tocar o horizonte. É o golpe antes da aurora, uma dança de pólvora e medo. Mas nem toda vitória é limpa. Vilarejos civis perdidos na linha de fogo ardem junto com postos militares. O cheiro de madeira queimada se mistura ao de carne. Os gritos se tornam parte do vento. A Bulgária conquista território, mas a moral sangra. Será este o preço da unidade? Na Grécia, a notícia chega como uma fagulha em palha seca. Navios de guerra já posicionados bloqueiam portos estratégicos. Em Belgrado, o parlamento ruge, exigindo vingança. A Europa, chocada, assiste a Balcãs em chamas, um prelúdio inquietante para algo maior. Na França e na Rússia, ministros murmuram: se a Bulgária não for contida, toda a balança de poder desaba. Fernando, ao receber o primeiro relatório de vitórias, não sorria. Sabe que cada quilômetro conquistado é um convite para que impérios distantes intervenham. A Bulgária sonhou unir Macedônia, mas agora pode incendiar a Europa inteira. E enquanto a neve cai sobre trincheiras recém-escavadas, soldados trocam olhares que misturam orgulho e medo. Eles venceram a madrugada. Mas quantas madrugadas restam antes que a própria noite os engula? No coração do czar, uma dúvida cresce. Será que ao atacar para sobreviver, ele plantou a semente de uma guerra que jamais poderá controlar? No próximo capítulo, a resposta virá não dos Balcãs, mas das grandes potências. Uma mensagem secreta cruzará fronteiras e, com ela, uma ameaça capaz de transformar vitória em maldição. A neve derretia em rios escuros quando a primeira carta chegou a Sofia. Um mensageiro russo, o rosto pálido de medo, trouxe um ultimato que não se escrevia em pergaminho, mas em aço. Cessem ou enfrentem as consequências do império. A Rússia, que por tanto tempo sussurrou amizade aos búlgaros, agora mostrava os dentes. Não era compaixão pelos sérvios, era o medo. Um medo frio e calculado de ver os Balcãs sob a sombra de uma só bandeira verde, branca e vermelha. Enquanto o czar Fernando lia, outra mensagem cruzava o Danúbio. De Viena, a Áustria-Hungria enviava uma advertência velada. Se a Bulgária não contiver sua ambição, encontraremos aliados para contê-la. As potências que jogavam xadrez sobre o mapa europeu moviam suas peças, cada uma fingindo neutralidade enquanto afiava suas lâminas. No campo de batalha, os soldados búlgaros ainda celebravam vitórias.
Mas a alegria era um fogo fraco. Eles percebiam que algo maior se erguia além das montanhas. Um rugido que não pertencia à Sérvia, nem à Grécia, nem ao moribundo Império Otomano. Era o rugido de impérios que nunca aceitariam um Balcão unificado. Rumores se espalharam como fumaça. Alguns diziam que navios britânicos já cruzavam o Mediterrâneo. Outros juravam ter visto bandeiras alemãs no horizonte. Verdades e mentiras se misturavam, mas todas tinham o mesmo veneno. O inimigo agora era o mundo. Fernando convocou seu conselho. Os generais falavam em fortificar fronteiras, mas as fronteiras já não significavam nada. Se a Rússia marchasse, nenhuma muralha bastaria. Se a Áustria decidisse esmagar, nenhuma vitória em Skopje teria valor. Era o dilema do conquistador. Quanto mais território, menos espaço para recuar. Nas aldeias, mães escondiam filhos em cavernas, temendo não apenas balas, mas o apocalipse que rondava. E no coração dos soldados, a dúvida crescia: lutar pela Macedônia ou salvar a própria Bulgária? O sonho de unidade, antes claro como a luz da manhã, agora parecia um espelho quebrado. Na calada de uma noite sem lua, um diplomata búlgaro atravessou a fronteira com um documento selado. Ele carregava uma proposta desesperada, não de vitória, mas de sobrevivência. Porque o czar já sabia: quando as águias imperiais começam a circular, a presa tem de escolher entre a rendição e a aniquilação. Mas o tempo corria mais rápido que as decisões. No leste, tropas russas já se moviam. No oeste, a Áustria-Hungria reunia cavalaria. Cada hora que passava, transformava a Macedônia conquistada em um campo minado de intenções estrangeiras. E, no entanto, em meio ao medo, alguns generais murmuravam: talvez possamos ir além. Se o mundo nos teme, que tema de verdade. Que o mundo conheça a fúria búlgara. Era bravata ou loucura. Mas a linha entre ambas sempre foi tênue. O eco das grandes potências não era só ameaça, era um convite para a tragédia. E a tragédia, como sempre, não precisa de convite para entrar. No próximo capítulo, a Bulgária encara o abismo. Um único ato, ousado e irreversível, decidirá se este império nascente se tornará lenda ou cinza. As noites em Sofia tornaram-se longas demais para serem chamadas de escuras. Era como se o próprio céu se recusasse a amanhecer, aprisionado pelo peso das decisões. Cada janela iluminada escondia debates febris. Diplomacia ou guerra total? Rendição ou desafio? Nenhum caminho prometia salvação. O czar Fernando I, exausto, convocou um conselho que jamais entraria para os livros de história. Generais, ministros e emissários estrangeiros se reuniram em um salão abafado pelo calor de tochas. O ar cheirava a cera derretida e medo. Entre mapas manchados de vinho, discutiu-se um ato que mudaria tudo: atacar antes que as potências pudessem cercar a Bulgária. Era mais do que ousadia, era suicídio calculado. Mas alguns viam nessa loucura a única chance de preservar a Macedônia conquistada. Se o mundo vai nos esmagar, que sinta primeiro o peso da nossa lâmina, disse um general de voz rouca. Silêncio. E então o czar inclinou a cabeça, decidido. A ofensiva começou sem proclamações. Trens carregados de artilharia deslizaram pelas linhas noturnas, invisíveis sob a neblina. Milícias locais receberam ordens secretas: sabotar pontes austríacas, destruir depósitos de suprimento russos e incendiar navios gregos ancorados. Era um salto no abismo, sem volta. As primeiras explosões ecoaram no Danúbio como trovões subterrâneos. Fortificações russas ardiam. Navios gregos em chamas pintavam o mar de laranja. Era a Bulgária gritando ao mundo: vocês podem temer, mas não nos ignorarão. Por um instante parecia que a ousadia funcionaria. Tropas austríacas recuaram surpresas. Postos russos ficaram em silêncio. O povo búlgaro, encharcado de orgulho e pavor, saía às ruas em cânticos de vitória. Mas a vingança das grandes potências é lenta e inexorável. Na manhã seguinte, telegramas percorriam capitais distantes.
Bulgária declarou guerra ao equilíbrio europeu. Exércitos começaram a se mover como peças de ferro. A Alemanha, indecisa, observava. A França afiava suas baionetas. E em Londres, a frota britânica recebia ordens de avançar pelo Mediterrâneo. Nos campos macedônios, soldados búlgaros sentiam o frio do vento mudar. Não era mais a brisa dos Balcãs, era o prenúncio de uma tempestade continental. Eles sabiam que haviam cruzado a última linha. Fernando, sozinho em seu gabinete, encarava um mapa. A Macedônia agora estava tingida de verde e branca, mas em seus olhos já se formava a cor da ruína. Ele sussurrou, talvez para ninguém: "Vencemos. E agora?" Lá fora, o som de sinos misturava-se a canhões distantes. A Bulgária queria ser império. Agora enfrentaria todos os impérios de uma vez. No próximo capítulo, o contra-ataque começa. As potências não virão apenas com exércitos, virão com algo ainda mais devastador: a certeza de que nenhum conquistador pode desafiar o mundo e sair ileso. As primeiras horas do contra-ataque chegaram com o som de um trovão distante. Não era tempestade. Era a marcha lenta e inexorável de exércitos que não precisavam se esconder. Da Rússia, colunas intermináveis avançavam como rios de aço. Da Áustria-Hungria, regimentos de cavalaria desciam os vales, as bandeiras negras ondulando como presságios. O Mediterrâneo, antes salgado e calmo, agora tremia sob a frota britânica. Em Skopje, a vitória búlgara tornou-se memória frágil. As ruas onde crianças haviam gritado "liberdade" agora ecoavam passos de evacuação. Velhas de olhos ocos arrastavam malas, sabendo que nenhuma casa é lar quando a guerra decide o destino. Fernando I recebeu os relatórios com um semblante de pedra. Cada mensagem era um golpe. Posições búlgaras esmagadas, pontes incendiadas, cidades cercadas. A ofensiva ousada que incendiara o continente agora cobrava seu preço. Ele ordenou resistência total, mas sabia, no fundo, que o inimigo não era mais a Sérvia, a Grécia ou o exército otomano. Era o próprio mundo, decidido a apagar o sonho que ousara desafiar o equilíbrio europeu. No fronte, soldados búlgaros lutavam com uma fúria quase mítica. Cada colina tomada se tornava altar de sacrifício. Mas o número de invasores era um mar sem fim. O rugido de canhões misturava-se a orações sussurradas. Alguns combatentes, ao cair, murmuravam que a Macedônia ainda era deles, nem que fosse apenas no último sopro de vida. Enquanto a Bulgária sangrava, potências distantes já traçavam o pós-guerra. Diplomatas em Viena, Londres e Paris rabiscavam novos mapas antes mesmo que a pólvora esfriasse. Terras conquistadas, vidas perdidas, tudo se tornava peça de barganha em salões perfumados de vinho. O destino de milhares era decidido por mãos que jamais tocariam o frio das trincheiras. Fernando, diante de seu conselho, encarou a pergunta que queimava como ferro: resistir até o último homem ou negociar a própria sobrevivência? Os generais falavam em honra, os ministros sussurravam em pragmatismo. E o povo, escondido em cavernas e igrejas, apenas desejava viver. A noite que se seguiu foi de silêncio denso. Não havia gritos, apenas o som de neve derretendo em sangue. Cada estrela parecia um julgamento distante. O czar entendeu, talvez tarde demais, que a grande vitória havia se tornado uma prisão. A Macedônia, conquistada com coragem e ambição, podia agora ser o túmulo da própria Bulgária. Mas ainda resta uma escolha final. Uma última tentativa de salvar não o império, mas a própria alma de um povo. No próximo capítulo, o destino da Bulgária será selado, em glória amarga ou em uma paz que cheira a derrota. A madrugada em Sofia não tinha cor. Era como se o próprio sol temesse nascer sobre uma terra saturada de pólvora e luto.
No palácio, o czar Fernando I encarava um mapa que já não significava nada. Linhas traçadas em verde e branco agora pareciam cicatrizes. Cada fronteira era apenas uma promessa quebrada. Relatórios chegavam em ritmo febril. As forças russas cruzavam o Danúbio em ondas incessantes. A cavalaria austríaca já ameaçava a própria capital. A frota britânica bloqueava os portos, sufocando qualquer esperança de suprimentos. A Bulgária, que ousara desafiar o mundo, estava cercada por um silêncio de aço. Os generais pediram mais tempo, mas tempo era o que não existia. As últimas reservas de pólvora ardiam nas trincheiras, e cada cartucho gasto soava como um adeus. No coração do povo, a pergunta ecoava: vale a pena morrer por um sonho que já se desfez? Fernando convocou o conselho final. As vozes se ergueram em conflito. Honra ou sobrevivência? Glória ou extinção? Um velho ministro com a voz quebrada resumiu o que todos sabiam. Não é mais a Macedônia que tentamos salvar, é a própria Bulgária. O czar fechou os olhos. Ele recordou os gritos de vitória, as bandeiras erguidas, as promessas de um Balcão unido, mas também via os rostos dos camponeses mortos, as mães que enterravam filhos antes mesmo da neve ceder. Com um suspiro que parecia carregar séculos, ele assinou a rendição. Quando a notícia se espalhou, não houve festa nem choro. A população permaneceu em um silêncio pesado, quase sagrado. Sabiam que a derrota não era apenas militar. Era a prova de que até o sonho mais ardente pode se tornar sombra. As potências redesenharam o mapa. A Macedônia voltou a ser dividida, fragmentada em tratados frios. A Bulgária mutilada permaneceu viva, mas marcada para sempre. O império de um instante transformou-se em lenda amarga, um aviso para todos que ousarem desafiar o equilíbrio do mundo. E, no entanto, algo sobreviveu. Nos cânticos noturnos, nas histórias sussurradas ao pé do fogo, o povo guardou a memória daquela ousadia, porque mesmo derrotada, a Bulgária mostrara que um pequeno país pode estremecer impérios. E se a Bulgária tivesse vencido de verdade? Se as potências tivessem recuado? Se a Macedônia tivesse permanecido unida? Que Europa teremos hoje? Mais justa ou mais cruel? Mais livre ou apenas com novos tiranos? Essas perguntas não têm resposta, mas continuam a ecoar, como o vento que atravessa as montanhas da Macedônia. Lembrando que a história não é apenas o que aconteceu, é também o que poderia ter sido. Se este mergulho em um universo paralelo te fez refletir, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada "e se" é uma viagem além do tempo, onde o passado se torna um espelho do presente, e cada escolha pode mudar o destino do mundo.